Oi pessoal, hoje eu vim falar um assunto bem importante com vocês. Eu queria saber quem de vocês aí é 100% responsável. Você é 100% responsável? Então eu vou dizer o que isso significa. Guarda aí, já volto. Então, gente, o que significa ser 100% responsável? Significa que tudo que acontece na nossa vida somos nós que atraímos, consciente ou inconscientemente. Porque todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, a gente atrai por ressonância. É assim que o universo funciona. O universo não entende palavra, ele entende frequência vibratória. Então, eu vou dar um exemplo do que significa ser 100% responsável. Vamos dar um exemplo, estamos no trânsito, tá? Tô no trânsito. Eu sou aqui o azul, tá? Tô dirigindo e parei no sinal vermelho. Aí o preto, carro preto vem e bateu na minha traseira, tá? Existem duas opções nesse caso. Eu posso sair do carro. Você tá maluco? Como assim? Eu tô parado no sinal vermelho, você não tá enxergando? O caos, tá? Ou eu posso sair do carro e, poxa, caramba, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, pô, você não viu o sinal vermelho, você se machucou e tal. Isso, né? A responsabilidade da reação é nossa. Eu sair do carro e ter um ataque histérico, eu sair do carro e conseguir lidar com a situação de uma forma harmoniosa, dentro do possível, essa responsabilidade é minha. Porém, o que acontece de um modo geral? De um modo geral, essa aqui, né? De modo geral, a pessoa que está no carro azul vai dizer que, pô, a culpa é do preto, mas o preto bateu na minha traseira. Como é que eu não vou me indignar? Então, gente, a questão é, lembrem da física quântica, tá? É importante a gente começar a incluir esses conceitos da física quântica, que já foi mais do que comprovado, tá? Na nossa vida, incluir os conceitos da física quântica na nossa vida. Por quê? Lembra da ressonância? Se eu sair do carro dotada de raiva, querendo partir pra cima da pessoa que bateu na minha traseira, é exatamente, eu tenho uma grande possibilidade dela reagir dessa forma. De repente ela pode estar num dia ruim e tal, e vai ressoar. Aquela minha raiva vai fazer ressonância com o padrão vibratório daquela pessoa e a gente vai se engalfinhar, vai sair do tapa no meio da rua. Entendeu? Então, você é 100% responsável porque a reação, se você reage com raiva, com ódio, com agressividade, ou se você reage no amor, essa responsabilidade é sua. Não adianta botar a culpinha no outro, né? A gente aqui, o brasileiro, ele tem muito esse perfil, né? A gente tá sempre botando a culpa no outro, né? A culpa nunca é nossa. Ah, mas foi o tempo, foi o choveu, foi o trânsito, foi o vizinho. Sempre tem alguém. Só que quando a gente adota essa postura, a gente perde as rédeas da nossa vida. É como se o mundo controlasse a nossa vida. E a nossa vida, quem tem que controlar somos nós. Nós somos os senhores do nosso destino, né? Somos nós que temos que pegar as rédeas da nossa vida e conduzir. Então, ser 100% responsável significa que aquele sentimento, a minha reação, aquilo ali é minha, responsabilidade minha. O que geralmente acontece, para vocês entenderem, o que acontece é que em determinadas situações, então de repente essa situação, né, da pessoa bater na traseira, isso pode ativar uma memória inconsciente que você já tenha, de raiva, de ódio, e aí aquela situação ativa aquela memória e você reage de uma forma mais agressiva, tá? Mas a responsabilidade do sentir é nossa. A gente não pode atribuir o outro, até porque o outro não tem esse poder, né? Eu estou sofrendo porque fulano terminou comigo. Ele não é culpado de nada. Ninguém tem esse poder de fazer o outro sofrer, né?
Então, a responsabilidade é isso que significa ser 100% responsável. Então, quando a gente está numa situação em que a gente reage com uma certa agressividade, o ideal que a gente tem que fazer é parar e entrar num estado meditativo. É por isso que a gente diz que processo de evolução é um esforço pessoal. Porque tem muitas situações que é necessário um esforço mesmo. A gente precisa fazer um esforço para perdoar, para entender o nosso sentimento, para entender a nossa raiva, né? Então, quando aconteceu uma situação que deixou a gente assim, muito agressivo, o ideal é você parar, você entrar num estado meditativo e você tentar entender que raiva é essa, né? Você não pode se identificar, você não é a raiva é só um sentimento. A raiva não é uma realidade, ela é só um sentimento que está passando pelo seu campo naquele momento. E você precisa se desidentificar da raiva, né? O ideal é você sentar, entrar no estado meditativo, mas por que essa situação me deixou desse jeito? Por que eu perdi a cabeça? E aí você vai, né, com esse esforço pessoal, você vai encontrando as respostas aos poucos, né? Então é isso que significa ser 100% responsável. Tá? Significa que tudo que acontece na nossa vida somos nós que atraímos. Então, uma vez já me mandaram um e-mail, né, uma pessoa com uma dúvida, dizendo que ela estava num momento de vida muito, muito ruim, desempregada, e ela atribuía isso a pessoas ruins que estavam em volta dela, obsessores, enfim, né? Ela não atribuía isso a ela. Ela dizia que era por causa disso, por causa do fulano, que a mãe, que a família, nananana. Só que quando você adota essa postura, você fica praticamente impossível de você resolver a situação. Porque você está colocando a culpa no outro. Você não pode agir pelo outro, né? Então, lembre-se sempre disso. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que atraímos para a nossa vida. Muitas das vezes, na maioria das vezes, inconscientemente, tá? Então, a partir de hoje, sempre que acontecer uma situação, né, que você de repente agiu de uma forma mais agressiva ou com raiva, pergunta qual é a sua responsabilidade dentro daquele sentimento, qual é a sua responsabilidade dentro daquela situação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa informação de hoje, dessa dica de hoje. Tá? Vamos tentar trabalhar essa questão da responsabilidade. Quanto mais a gente se sentir responsável, melhor a gente vai conseguir conduzir a nossa vida e ter uma vida mais serena, uma vida mais tranquila. Meditação é excelente para a gente conseguir trabalhar essas nossas emoções. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E namastê.